Muito bem, meus amigos, aqui é Felipe Suzin do canal Apita o Árbitro e vamos conferir agora os gols e melhores momentos de Manchester City 4, Crystal Palace 2. Mais uma partida que o Manchester City sai atrás. Manchester City vem mostrando alguns problemas defensivos, principalmente em bolas paradas, não só nessa temporada como na temporada passada, né? A equipe sai atrás do marcador e mais uma curiosidade, principalmente quando o Gundogan não começa jogando. Mas não estamos aqui dizendo que o City é uma equipe ruim ou algo do gênero. Apenas é uma constatação, né, de que o City, apesar de toda essa grande equipe que o City tem alguns problemas a serem resolvidos pelo Pep Guardiola. A equipe do Crystal Palace é uma equipe muito bem montada, muito bem organizada, veio jogar num 5-4-1 no Etihad Stadium e surpreendeu logo de início a equipe do Manchester City. No primeiro ataque do jogo, a equipe no primeiro ataque do Crystal Palace, né, a equipe do Crystal Palace foi ao ataque, o Ederson, ao meu ver, falhou, saiu mal na jogada, acabou espalmando uma bola que para mim era só ele encaixar, nesse momento, né? Para mim essa bola, ele poderia ter espalmado com mais força ou poderia ter encaixado, né? E aí resultou o gol contra. Pode ver que o Stone acabou tocando a bola sem querer para o fundo da rede e uma falha no sistema na marcação do Manchester City. Então nem 4 minutos já estava 1-0. O City tentou ir para o ataque, não conseguiu se encaixar bem a equipe do Manchester City. Ao meu ver, o Manchester City sempre quando inicia o jogo sem o Gundogan, sente bastante a equipe do Manchester City. E também méritos da equipe do Crystal Palace, que não deixou a equipe do Manchester City criar muitas oportunidades claras de gols, a não ser em bolas paradas, né? E a equipe do Crystal Palace não tirou o pé, apesar do primeiro gol, né? Claro que isso acabou chamando mais a equipe do Manchester City para o seu campo. E o Manchester City tentava e não conseguia fazer o seu gol de empate. Você vê o Pep Guardiola preocupado. Um jogo muito atípico, né? E aí nesse lance que para mim era falta do atacante do Crystal Palace, na cobrança de escanteio, mais uma falha. O jogador do Crystal Palace subiu sozinho, livre. Ficaram 3 Olha, repare no meio da defesa, olha só, 4 jogadores do Manchester City, ninguém subiu para tentar o cabeceio. E aí o Crystal Palace fez o 2-0 com 21 minutos do primeiro tempo. Era um jogo que ia tendo um pouco de ar dramático para a equipe do Manchester City, né? 2-0 em casa, um 2-0 contra, né? E a equipe do Crystal Palace suportando muito bem as tentativas do Manchester City. O Crystal Palace ainda buscava o ataque, mas ataque com perigo, digamos assim, que ao longo do primeiro tempo não funcionou. O City chegava e na hora da conclusão acabava ou não conseguindo a finalização, ia para fora. Crystal Palace não abdicou de jogar, continuou buscando o ataque, buscando a construção de jogadas. Aí uma tentativa de cabeçada do Phil Foden. Já estamos nos acréscimos. Mais uma tentativa do Manchester City de chegada. A boa defesa, o bom desvio do goleiro. E aí, os últimos lances já deste primeiro tempo. Pep Guardiola muito apreensivo, né? E o segundo tempo, meus amigos, foi diferente. No segundo tempo a história foi diferente. Pep Guardiola começou a fazer modificações
na equipe do Manchester City. Tivemos a substituição logo no início da segunda etapa. O Manchester City já buscou o ataque desde o início, se mostrou o Manchester City mais agressivo do que o primeiro tempo, logo no início, né? Porque no início do primeiro tempo deu Crystal Palace, já no início do segundo o Manchester City foi muito mais agressivo, tentando várias jogadas laterais. E aí, mais uma finalização, o desvio, Bernardo Silva, e aí enganou o goleiro, sem chances para o goleiro. O Manchester City conseguiu seu primeiro gol aos 52 minutos de partida. Bernardo Silva numa jogada individual. Crystal Palace continuou fazendo seu jogo. Aproveitava algumas saídas de contra-ataque, mas o Manchester City foi muito mais eficaz no segundo tempo do que no primeiro. Mais uma tentativa do Manchester City. Aí o gol de Haaland, o gol de empate. Em posição legal. Uma cabeçada certeira, sem chances para o goleiro. Aos 61 minutos do segundo tempo, o Manchester City conseguia o empate. E aí só deu City. A partir dos 65, o City tomou conta 100% do jogo. Mais uma chegada da equipe do Manchester City. Para mim é um golaço esse o terceiro gol. Assim, o toque de bola do Manchester City de pé em pé é algo sensacional. Se por um lado o Manchester City às vezes apresenta algumas falhas defensivas, o setor ofensivo do Manchester City é muito bom. Você tem Haaland, Kevin De Bruyne, você tem o Bernardo Silva, o próprio Gundogan, que hoje ele não jogou. Acredito que ele não saiu jogando por causa do amistoso contra o Barcelona no meio de semana, mas é uma parte ofensiva com o Phil Foden também. Olha só que enfiada de bola do Gundogan. O Haaland deu um jogo, ele segurou o zagueiro com o corpo, né? Para mim é um gol de Ronaldo Fenômeno esse. A projeção dele e a maneira como ele vai dominar a bola, já tem o zagueiro chegando por trás e ele consegue segurar. E aí, meus amigos, o Haaland mostrou a que veio. Manchester City 4, Crystal